Vitória desembarcou ontem em Belo Horizonte e treinou na Toca da Raposa, em preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro. Carpini terá sequências difíceis. Veja aí a sequência dos últimos 3 jogos do Sport Clube Vitória. Arcanjo é eleito goleiro da rodada da Copa Sul-Americana. Renato Kaiser só estreia daqui a 10 dias. Maicon Jesus é o novo contratado do Sport Clube Vitória, lateral esquerdo do Galo, 19 anos. E o Vitória desiste da contratação de Jonatas Felipe. Pessoal, essas são as notícias de hoje do nosso programa 12 de abril de 2025, certo? Mas antes de eu iniciar as notícias, eu queria fazer aqui um depoimento a vocês, eu queria aqui fazer uma manifestação, porque o último vídeo que nós colocamos, falando sobre a possível saída de Carpini, eu queria deixar bem claro em resposta aí a alguns participantes que sempre comentam e achando que o canal Leão da Caatinga está criando um clima de desarmonia no Sport Clube Vitória. Jamais, jamais. Primeiro que eu sou torcedor apaixonado como você. Eu defendo as cores do nosso Leão e defendo o que é bom para o Leão, o que é bom para o Vitória. E jamais a gente quer trazer notícias que possa criar intrigas, criar desarmonia no ambiente satisfatório do Vitória. Mas, infelizmente, os últimos resultados não diz o contrário. E o que a gente fala, que a gente coloca aqui, uma possível saída de Carpini, é o que a gente está ouvindo no cenário hoje. No cenário hoje do Sport Clube Vitória. Alguns canais realmente postam essa notícia, né? Que Carpini vai ter desafios muito difíceis agora, porque realmente não evoluiu na temporada. O time não vem agradando aos torcedores, né? Os mais entusiasmados. Eu mesmo sou um defensor de Carpini. Gosto muito da gestão de Fábio Mota, sou fã de Fábio Mota. Manequinha também, eu acho que Manequinha, eu não tenho muito o que dizer dele, mas infelizmente os três estão errando. Estão tendo tomadas de decisões equivocadas e isso está afetando o departamento de futebol dentro e fora de campo do Sport Clube Vitória. Eu não posso falar o contrário. Eu tenho que defender a nossa instituição, o Sport Clube Vitória, porque eu sou torcedor, como você é torcedor. O presidente vai passar, a diretoria vai passar, o técnico vai passar, mas nós, torcedores, vamos ficar junto com o clube. E isso que é importante. Então, não existe maldade no canal Leão da Caatinga, pelo contrário, a gente quer o que é melhor para o clube e pode ter certeza que a gente não está jogando aqui Carpini contra ninguém. Apenas a gente acha que Carpini está num péssimo momento e o caminho dele, se continuar desta forma, infelizmente vai ser a sua saída do Sport Clube Vitória. Pessoal, o Vitória contratou o jogador Maicon Jesus. Eu tinha anunciado no vídeo anterior e depois eu também tinha anunciado sobre Felipe Jonathan no último vídeo do Fortaleza, mas o Vitória acertou mesmo, foi com Maicon Jesus. O jogador estava atuando no Noroeste de São Paulo, teve 11 participações no Campeonato Paulista com 2 assistências. Um garoto de 19 anos, revelado pelo Atlético Mineiro. O jogador chega por empréstimo, sem custo ao Vitória, porém tem opção de compra. E o valor dele não é tão barato por ser um garoto de base. O Galo, onde encerrar o contrato do Vitória por empréstimo no final do ano, ele está no valor de 600 mil euros. Se você for converter em reais, chega aproximadamente aí 3 milhões e 600 mil reais, certo? É uma aposta. Fábio Mota ultimamente vem fazendo esse tipo de negociação, apostar para ver se dá certo. Foi assim com o Mateuzinho, foi assim com o Lucas Esteves. Comprou o Leonardo, emprestou agora. Enfim, alguns atletas chegam com essa situação de negociação futura para o Sport Clube Vitória. O Vitória desistiu também de Felipe Jonatas, lateral esquerdo do Fortaleza, que não estava sendo aproveitado. Então o Vitória achou por bem não levar adiante essa contratação. O prazo ontem encerrou na sexta-feira, né? Hoje é sábado. Provavelmente esse jogador, Maicon Jesus, deva ter seu nome publicado no BID, né? A data de transferência era até 11 ontem, sexta-feira, então o nome dele deve ter sido publicado. Não tenho essa confirmação, mas eu acho que sim, né? E aí Felipe Jonatas não veio. O Vitória achou por bem não adiantar as negociações porque se torna um jogador inviável financeiramente para o clube. O clube achou que seria um jogador caro e no momento não era interessante fazer essa negociação. O que a gente não entende muito é que o Vitória contrata um jogador de 19 anos que não tem minutagem em Série A.
jogou pelo Noroeste Campeonato Paulista, 11 jogos. Ultimamente, nos últimos jogos do Campeonato Paulista, ele não era titular, estava reserva no banco de reserva pelo Noroeste. E aí, o Vitória não vem tendo boas atuações com seus dois laterais esquerdos. É isso que a gente às vezes não entende, essa dinâmica de contratação do Vitória. E aí o torcedor fica com o pé atrás, chateado e aborrecido, porque Fábio Mota, Carpini e a comissão está fazendo apostas. E será que o momento do Vitória é apostas? É apostar na incerteza, sem saber se isso de fato vai dar certo para a temporada, o Vitória 2025? Mas vamos aguardar. Outra notícia que eu trago a vocês é que Arcanjo, com a sua atuação na quinta-feira diante do Defensa e Justiça na Argentina, foi eleito o goleiro da rodada da Sul-Americana. Para falar a verdade, teve dois brasileiros, né? Arcanjo no gol e Everaldo, atacante do Fluminense. E é uma boa para Arcanjo, porque querendo ou não, valoriza o atleta, né? E realmente fez umas duas defesas importantíssimas no jogo. Jogo fraco, como eu já falei no vídeo anterior. Mas Arcanjo foi eleito goleiro da rodada, a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Outra notícia não tão agradável, a gente traz aqui. Renato Kaiser foi avaliado novamente, a lesão já está curada, ele está em fase de recuperação, tanto a parte física como a parte médica, fisiologia e tudo, mas o departamento médico do Vitória não liberou esse atleta para viajar para Minas, que poderia fazer sua estreia domingo agora, na terceira rodada contra o Galo. Então esse jogador tem previsão de retorno ou estrear, aliás, estrear no Vitória daqui a 10 dias. Então não é uma notícia agradável para os torcedores que estavam ansiosos com a sua estreia e aguardando para ver o que poderia acontecer. Mas essa notícia desagradável sobre Renato Kaiser. E aí alguns torcedores, quando criticam a comissão, a direção do Vitória, criticam com razão. Será que Renato Kaiser chegou lesionado? Chegou curado de uma lesão, mas chegou pronto para atuar? Então isso aí, quem tem que responder é a comissão técnica e o departamento médico do Vitória, aos torcedores que precisam de uma explicação. Entendeu, pessoal? Então isso aí foi essas notícias aí sobre o envolvimento do Vitória com a contratação de Maicon Jesus, com Arcanjo sendo eleito goleiro da rodada, segunda rodada da Sul-Americana, e com Renato Kaiser, ainda que não está à disposição para estrear pelo Sport Clube Vitória. Pessoal, não tem como no vídeo a gente falar sobre a péssima atuação do Vitória diante do Defensa e Justiça na Argentina. É claro que nós temos que valorizar sim esse ponto, a gente está mais tranquilo. Eu fiz um vídeo muito entusiasmado, muito aborrecido, muito chateado com o que eu vi do Vitória, certo? E o torcedor achou por bem que um ponto foi valorizado. Mas torcedor, entenda uma coisa. Você ganhar um ponto é importante fora de casa. Mas a forma que o Vitória ganhou um ponto, sem agradar, sem jogar, sem um esquema tático definido, sem um futebol envolvente, que possa nos gerar uma expectativa futura daqui para frente, é diferente. Então quando a gente vem aqui criticar o time de Carpini, a gente não está desejando mal ao Vitória. A gente está falando a verdade, o que a gente está vendo. Entendeu? Como você, torcedor, sabe sim enxergar o que o Vitória não vem jogando. E isso é fato. Não adianta a gente querer aqui esconder algo nítido e notório nas últimas apresentações do Vitória. Então o Vitória consegue um ponto, sim. A tabela do Vitória, hoje o Vitória está em segundo lugar. A Universidade Católica tem 4 pontos. Um empate e uma vitória. E o Vitória tem 2 pontos. Empatado praticamente igual, né, ao Defensa e Justiça, cada um com 2 pontos, 2 gols feitos, se eu não me engano, 2 gols não, 1 gol, né, acho que 2 jogos e 1 gol feito e apenas um tomado, saldo 0, tanto Defensa como Justiça está em segundo, empatado, o Vitória e o Defensa e Justiça, e o Cerro Largo está em último com o ponto que perdeu da Universidade Católica. Próximo jogo do Leão é com Cerro Largo em casa. Aliás, o Vitória faz 2 jogos seguidos em casa, Cerro Largo e Defensa e Justiça, e depois vai sair para jogar com a Universidade Católica e o Cerro Largo, e o Vitória tem que fazer o seu dever de casa, ganhar os 2 jogos em casa, para chegar a 8 pontos, e quando sair nas últimas 2 rodadas, ter um pouco mais de tranquilidade. Isso que nós esperamos, é isso que o torcedor quer. Ninguém aqui, repito, está pedindo a cabeça de ninguém. Agora, futebol tem que ser jogado em campo, certo? Um futebol que agrade o torcedor, um futebol que pelo menos a gente tenha uma boa saída de bola, não rife a bola como o Zé Marcos pegava a bola ontem, não tem opção,
só trocando figurinha com Halter, Zé Marcos. Halter, Zé Marcos. Jamerson preso, sem muita saída de bola. Claudinho bem marcado pelo seu... Fizeram um corredor em cima de Claudinho. Mateuzinho muito distante, muito longe das suas melhores apresentações da melhor forma física. Maralhas totalmente dedicado, mas sentiu a parte física. Enfim, um Vitória totalmente fora de sintonia, um time desarmonioso, um bando de jogadores correndo. E aí o torcedor fica chateado quando a gente fala a verdade, que a gente vem vendo o futebol do Vitória desta maneira, que não queríamos que fosse dessa forma. Queríamos evolução, infelizmente não tem evolução. A sequência do Vitória do Campeonato Brasileiro, vamos virar a página agora e falar de Campeonato Brasileiro, que domingo já tem jogo, e jogo dificílimo. Vamos pegar o Galo embalado. O Galo tem um timaço. Quem viu o jogo também na Sul-Americana, eu não tive a oportunidade de ver, eu estava acompanhando o jogo do Vitória, muito chateado, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu vi depois o resultado, alguns comentários de alguns colegas. O Galo ganhou de 4-0 com sobra, certo? E vai ser um jogo muito difícil do Vitória. Jogo esse que foi transferido para o Mineirão. Era na arena do Galo, mas agora foi para o Mineirão. Acho que foi até bom para o Vitória. 8h30, temperatura mais agradável. Talvez não desgaste tanto o Vitória, que o Vitória também não está bem fisicamente. Mas é um jogo difícil. Veja a sequência do Vitória aí. Ó. Vitória e Atlético Mineiro fora. Depois o Vitória retorna. Pega também uma parada. Fortaleza em casa. E sai e pega o Fluminense, que já mostrou as caras com Renato Gaúcho, hein? Fez 5-0 ontem. Fez 5-0 ontem o Fluminense. Acho que na Sul-Americana, se eu não me engano. Fez 5-0 ontem. Com duas boas apresentações de Renato quando estreou. Então não vai ser uma sequência difícil. E essa sequência, vamos falar também o que o Vitória vai nos oferecer diante de Carpini. Mas antes disso, o Vitória ontem desembarcou da Argentina, desembarcou em Belo Horizonte e às 15h30 já estava no CT da Raposa, na Toca da Raposa 2, treinando. Aqueles atletas que não atuaram os 90 minutos e que foram relacionados, fizeram um treino de aquecimento, posicionamento e fizeram um trabalho tático, defesa contra o ataque. Os demais que jogaram 90 minutos, os titulares, fizeram um aquecimento na academia lá na Toca da Raposa. Então o Vitória já está se preparando, já voltou da Argentina, treinou ontem, sexta-feira, tem mais um treino hoje para definir, Carpini definir o seu time que vai a campo amanhã às 8h30 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, sempre a gente faz um comentário aqui do que esperar desse Vitória domingo. Infelizmente, com tantas mudanças acontecendo no Vitória, e a gente criou a expectativa que Kaiser poderia estrear, e é notório e evidente que o Vitória não tem atacante, o Vitória está totalmente perdido, o Vitória não tem efetividade no seu time para fazer gol, para chegar, para finalizar e fazer conclusões de jogada, principalmente no terceiro terço das jogadas iniciais. O Vitória não sabe, eu mesmo particularmente eu não sei o time que colocar. Eu não sei se Janderson tem mais condições de atuar. Janderson fez uma péssima partida. Fábio, infelizmente, as tomadas de decisões de Fábio é totalmente equivocada. Carpini, chegou Léo Pereira. Esse jogador não estava à disposição ontem, quinta-feira do jogo contra o Defesa e Justiça. Acredito que ele deva relacionar ele com possibilidade de entrar. Eric tem que evoluir mais, mas eu acho que Eric é ritmo de jogo, chegou recentemente. Eu acho que Eric fez a sua terceira apresentação. Daqui para frente agora, eu acho que Eric pode produzir mais. Mas o que me preocupa no Vitória é o condicionamento físico de Mateuzinho. Isso sim me preocupa, porque Mateuzinho não está bem. É um jogador importantíssimo para as nossas pretensões na temporada 2025. Imagine você, torcedor, com esse time nosso ainda em fase de montagem, né, de adaptação de algumas peças. Imagine se a gente perder um jogador como o Mateuzinho, porque você não tem um jogador à altura. O jogador que poderia substituir Mateuzinho, e aí temos aquela incerteza se realmente vai acontecer isso, é Rato. Mas Rato não vem bem, né? PP também, não sei porque entrou no jogo da Argentina. Enfim, o Vitória tem algumas alternativas boas, mas eu vou aqui esboçar um time que eu queria que entrasse jogando contra o Galo, diante do fortíssimo time do Galo, domingo, pela terceira rodada. Arcanjo, Claudinho, eu entraria com 3 zagueiros. Arcanjo, Claudinho, Edu,
Zé Marcos e Halter. Infelizmente, lateral esquerdo não temos. Jamerson está muito abaixo e o sequer foi relacionado. Eu acho que nem viajou, então seria Jamerson. Aí a gente entraria com os três no meio de campo. Baralhas, gostaria de ver Ronald de novo com o Mateuzinho. E na frente, aí fica aquela incógnita. Quem jogar na frente? Se todos os atacantes do Vitória estão abaixo do esperado e da média e de sua produtividade. Mas eu iria com Fabri e iria novamente com Carlinhos para poder tentar fazer um Vitória diferente, mas eu entraria com três zagueiros para segurar o poderoso Atlético lá em Minas, jogo válido pela terceira rodada. Pessoal, é isso aí de vídeo hoje, entendeu? Espero que vocês gostem, curtem esse vídeo bastante, deixa o like, né? Faça o joinha aí, ative o sininho de notificações aí. E o principal de tudo, pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo, que gostam dos nossos conteúdos, que estão acompanhando e fazendo muitos comentários, e eu faço questão de responder um por um, se inscreva no canal. É muito importante que a gente possa desenvolver um trabalho aqui na plataforma e o YouTube reconhecer diariamente aqui os nossos conteúdos. Valeu? Forte abraço a vocês. Voltamos aí no pré-jogo domingo, mais um vídeo para vocês, viu? Muito obrigado.